Olá pessoal, bem-vindo para mais um vídeo do canal e a nossa pauta é educação, a nossa pauta é o Fundeb, a nossa pauta é a manutenção do ensino público no Brasil. É isso mesmo, parece uma coisa completamente absurda, mas existe a possibilidade real de que a educação pública brasileira ela comece a entrar no seu maior processo de desgaste de toda a história. E esse processo ele se dá com o Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica, que vai ser agora em 31 de dezembro, por lei, vai ser encerrado. E os congressistas estão travando uma disputa ferrenha nesse exato momento em que eu estou conversando aqui com vocês, com esse vídeo. Existe no Congresso um debate muito forte, de onde que nós temos uma ala, um grupo que quer a manutenção, fortalecimento desse fundo para a educação, não só o fortalecimento, mas ampliá-lo e torná-lo permanente. De um outro lado, nós temos um outro grupo, que é o grupo liderado pelo governo federal, que tem como a sua principal base de apoio agora o Centrão, bloqueando o debate e trazendo pautas completamente contrárias àquilo que vem ser proposto no relatório da professora Dorinha. Então é isso. Uma das principais formas de tentar desgastar e acabar com um órgão público ou com uma instituição em que o órgão público ele toma conta está diretamente ligado ao processo de sucateamento. Estão, de uma forma absurda, querendo aprofundar o sucateamento da educação pública no Brasil. Da educação pública, nesse momento, devido ao Fundeb, estamos falando da educação básica. E aí tem alguns dados que são muito importantes para que a gente reflita. Não só reflita, mas que a gente possa combater esses tipos de situações que estão ocorrendo agora no Brasil. E uma das formas que nós temos é tentar ampliar cada vez mais o debate sobre o Fundeb, é fazer com que os nossos representantes lá na Câmara Federal saibam da importância e do posicionamento que eles têm que ter à frente do Fundeb para garantir o ensino público, para garantir esse fundo, esse dinheiro que seja destinado para as escolas de ensino básico. Só para a gente ter uma ideia aqui, isso aqui são dados do próprio Fundeb, dados do próprio governo federal. Hoje, no Brasil, 90% de todos os municípios do Brasil, eles cobrem a folha salarial com 100% do dinheiro que vem do Fundeb. Há uma dependência gigantesca dos municípios sobre esse fundo. Olha, 1/4 dos estados brasileiros, eles detêm 90% do dinheiro do Fundeb. De 1/4 dos estados brasileiros é para pagar a folha, é para pagar os professores, é para pagar a estrutura que faz com que o ensino público, com qualidade ou não, se mantenha. É para pagar, é para manter o funcionamento de aproximadamente 40 milhões de brasileiros e brasileiras na escola pública. Dessa forma, o que nós temos e o que é mais importante da gente discutir, debater nesse vídeo aqui é quais são os interesses desse governo aí em querer travar e até boicotar a renovação do Fundeb. É muito importante com que a gente saiba desses interesses para que a gente possa combater. E aí, um dos pontos que são colocados e que é muito aberto dentro do governo federal, que nós temos que entender é o seguinte, veja, dentro de um espectro democrático que nós vimos, dentro de um Estado democrático de direito, as manifestações políticas partidárias, os encaminhamentos, as ideias que estão diretamente ligadas a algum espectro ideológico, isso é muito válido. Mas nós temos que entender que quando nós falamos em espectro ideológico, nós temos que entender que aquele espectro ideológico
que não tem consigo um caráter de que as suas ideias ou a prática das suas ideias, se ela não for voltada para a maioria da população necessitada, significa dizer que isso não interessa para o povo brasileiro. Então nós temos um governo que tem um discurso econômico de ser liberal, nos costumes ter uma prática conservadora. Porém, o que nós percebemos é que as ações desse governo transcendem uma ideia conservadora e entra já para um debate dentro das práticas do reacionário. Isso aí, as práticas do governo nos dá a segurança de afirmar isso. E o que é que nós temos dentro de um governo que na economia se coloca como sendo um governo liberal? Então, a ideia é essa, é tentar transferir recursos que o Fundeb hoje destina um pouco mais de 150 bilhões de reais por ano, tentar desviar parte desse recurso para a iniciativa privada. De que forma? Então já existe uma proposta do governo de retirar 5 bilhões do Fundeb para financiar as creches privadas. Um outro ponto que nós temos é uma proposta já muito discutida e já colocada na mídia desde o ano passado pelo ministro da Economia, o Guedes, que é o voucher da educação, que é com que parte desse dinheiro, parte do Fundeb, esse dinheiro que é colocado na educação pública, parte desses recursos sejam destinados para famílias optarem de colocar os seus filhos em uma instituição privada e o governo pagaria um bônus, pagaria isso como eles chamam de voucher. Tem muitos elementos dentro disso aí, pessoal, que são inconsistentes, são incoerentes. Primeiro, por quê? Esses vouchers não vão dar condições para que o cidadão coloque seu filho na escola privada que ele quiser. Não vai ter. Isso vai fazer com que aconteça no ensino básico e no ensino relacionado a primeiro, segundo ano do ensino médio, aquilo que está acontecendo com a questão do ensino superior no Brasil. As faculdades que existem, no qual elas se utilizam de um determinado programa do governo federal para que elas existam, se mantenham. E isso aí faz com que em toda esquina de qualquer cidade do Brasil você tenha uma universidade. Aonde que essas universidades de baixa qualidade, cursos completamente defasados, a teoria e a prática desses cursos são completamente distantes, e isso faria com que existisse no Brasil essa ideia de voucher da educação, onde que cada esquina tivesse uma escola privada, mas não no sentido de estabelecer uma educação de qualidade, do qual as nossas crianças e os nossos jovens merecem, mas simplesmente para abocanhar esse voucher utilizado pelo governo federal. Ou seja, retira parte do investimento na educação pública, entrega à iniciativa privada com um discurso bonito, com um discurso encantador de que iria estabelecer uma ideia de concorrência, e as escolas que se mantivessem em uma melhor qualidade nessa concorrência iam se dar bem com esses vouchers. Isso é um canto da sereia. Isso é um canto enganador. É tão enganador que também no ano passado, uma outra ideia para a educação do governo federal, que era uma ideia liderada pela ministra dos Direitos Humanos, a Damares, que era a educação domiciliar. Essa proposta ela caiu por terra esse ano com o processo da pandemia. Então, quando começou a existir agora no nosso país as aulas em que os alunos estão em casa, os professores estão nas suas casas, as aulas virtuais, nós infelizmente estamos percebendo que as famílias elas não têm a mínima condição de dar uma assistência educacional aos seus filhos. Não tem. Isso aí todos os dias, isso é remontado, isso é trabalhado, isso é passado na mídia. Os pais reclamando diante de uma dificuldade que eles têm de fazer com que os seus filhos tenham um acompanhamento extremamente cuidadoso e responsável pelos pais.
Então, isso já caiu por terra. Então, percebam, pessoal, que essas práticas e que essas ideias voltadas para a educação desse governo, eles não têm nenhum compromisso com uma educação de qualidade e com uma educação pública, com a universalização da educação. Então, dentro de uma mentalidade de uma economia liberal, aqueles mais necessitados, eles vão continuar passando por necessidade e agora eles não vão ter mais o auxílio do Estado. E é nesse ponto aí que o Fundeb ele é de suma importância para a população mais carente, porque esse dinheiro garante o ensino público, mantém, não se pode abrir mão do Fundeb, não se pode abrir mão. E o governo federal, juntamente com o Centrão, estão bloqueando o avanço das discussões e da aprovação do Fundeb agora permanente, pessoal. Então é de muita importância, é de muita necessidade que a gente faça com que esse vídeo ele circule, com que mais pessoas tenham acesso a essas ideias e a partir disso tentar estabelecer um compromisso e uma luta. De que forma? O que é que nós podemos fazer agora? O que nós podemos fazer agora é entrar em contato, encher a caixa de e-mail dos nossos deputados, ligar para a assessoria deles, para os gabinetes deles de Brasília. Se você tiver o celular, o WhatsApp, e encher de mensagem, porque o Centrão, comprado pelo governo federal, está bloqueando, está intervindo para que o Fundeb ele não avance. E aí, pessoal, se passar o prazo da renovação do Fundeb, em 2021 nós não vamos ter esses recursos para os municípios. E eu repito aqui, aproximadamente 90% dos municípios brasileiros utilizam 100% do dinheiro destinado do Fundeb para o município para pagar a folha. Então isso é de extrema urgência, isso é de extrema necessidade. Então, de uma vez por todas, vamos nos movimentar enquanto há tempo, pessoal. Vamos nos movimentar das diversas formas que nós temos. Entrar em contato com os parlamentares, fazer com que esse vídeo gira, mais pessoas tenham acesso e comecem a travar de fato essa luta, porque não é uma luta apenas de professores e de professoras e nem da comunidade dos docentes e de todas as pessoas que fazem parte da educação pública, mas é uma luta do cidadão e da cidadã brasileira que necessita que o seu filho estude em uma escola e que essa escola seja gratuita e de qualidade, da mesma forma das creches, da mesma forma que existem e que vem existindo desde 2007, esse funcionamento com esse recurso do Fundeb, que ele se mantenha e que ele possa cada vez mais dar acesso para que milhares e milhões de outros jovens possam ter acesso ao ensino público e com qualidade, pessoal. Então essa é a mensagem urgente que eu passo novamente aqui para vocês. Então se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, participe, amplie esse debate junto conosco e vamos fazer com que esse vídeo chegue lá para os nossos deputados, chegue para o máximo de pessoas para que a gente possa estabelecer um processo de conscientização e que o Fundeb seja aprovado. Tá bom, pessoal? Então agradeço a vocês por assistir até agora e nos encontramos num próximo vídeo e vamos embora agir porque o Fundeb é de extrema importância.